Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franquelina da Silveira. Como é que tá vocês? Tudo bem? Como é que tá os irmãos de vocês, a casa de vocês, os pais de vocês? Está tudo na bênção, está tudo na paz? Então, que Deus possa continuar abençoando, que Deus possa continuar protegendo cada um de vocês, né? Hoje a nossa aula é de ciências, né? Aula de ciência, nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, bem, bem interessante mesmo, que vai chamar a atenção de cada um de vocês, tá certo? Vamos falar sobre as células do corpo humano. Mas antes eu gostaria de falar de outro assunto importantíssimo que eu não posso deixar de falar, sobre a questão do coronavírus, né? Do Covid-19. E nós aí há tantos mais de ano que estamos diante dessa pandemia, né? Perdemos já muitas pessoas partiram, ainda pessoas estão morrendo, ainda pessoas estão sendo contaminadas, as vacinas chegaram, mas ainda nós estamos ainda no caos ainda. Então, queria pedir a compreensão e aconselhar cada um de vocês que ao sair use máscara, certo? Evite aglomerações, use álcool em gel, lave as mãos com água e sabão, evite de trocar objetos, certo? O máximo que você puder ficar em casa, fique. Sei que algumas pessoas não têm como ficar, mas aqueles que puderem ficar, fique, certo? Para evitar a contaminação, até mesmo para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que nós gostamos, né? Se nós fizermos a nossa parte, acredito que Deus vai fazer dele. Logo, logo, nós vamos estar saindo desse momento tão difícil. Acredito que está vindo uma luz aí brilhando no final do túnel e nós vamos voltar às nossas aulas presenciais, tá certo, meus queridos? Então, que Deus possa nos dar um dia abençoado, que Deus possa derramar a sua graça sobre nossas vidas e nos dar sabedoria e entendimento. Então, convido agora vocês a ir para o estudo, para falarmos sobre as células e vamos lá para os nossos slides agora, né? Pronto, meus queridos alunos, agora vamos para os slides, né? Nós estamos aqui na aula de ciência do sexto ano, né? Hoje é dia 23 de 4 de 2021, vamos lá? A nossa unidade temática, nós vamos falar sobre vida e evolução. É um assunto bastante interessante que nós vamos ver nesse segundo bimestre. A habilidade, explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Objetivo de conhecimento, célula como unidade de vida, interação entre os sistemas locomotor e nervoso, né? Então nós vamos falar sobre as células hoje, tá certo? Vamos lá. Célula, né? A biologia celular, também chamada de citologia, né? É a parte da biologia que se dedica ao estudo das células e suas estruturas. É uma área bastante importante, uma vez que a célula é a menor unidade viva de um organismo e é utilizada para diferenciar um ser vivo daquele que não apresenta vida, né? Então nós temos aí um pouco de que é a célula, né? Menor ser vivo aí, ou seja, o ser que não tem uma célula, ele não tem vida. Então uma célula é o que difere, o que diferencia de um ser com vida e de um ser sem vida, né? Na verdade, célula é dividida em duas palavras, né? Quitos, quer dizer célula, e logo, quer dizer estudo, ou seja, citologia, estudo das células, né? Cito, que é quito, quer dizer célula, e logos quer dizer estudo, então estudo das células, citologia. Aí do lado tem uma imagem de uma célula animal. Vamos lá. A palavra célula foi usada pela primeira vez em 1667 pelo inglês Robert Hooke. Ele é o ano, fica atento aí nessa data, né? O ano em que pela primeira vez foi usada a palavra célula, em 1667 pelo inglês o Robert Hooke, né? Com um microscópio muito simples, ele observou um pedacinho de cortiça, né? Ou seja, tecido vegetal morto. Hooke percebeu que a cortiça era formada por numerosos compartimentos vazios. A esse compartimento ele deu o nome de célula, palavra diminutiva do latim cella, que significa cavidade, né? Então,
o nosso herói aí, né, o Robert Locke, ele foi o primeiro homem em 1667, né? Ele com um microscópio, aqueles bem antigão, tem a imagem dando aí. Hoje, claro que se não usa mais, hoje a tecnologia está avançada demais, né? Então, ele com esse microscópio, ele percebeu algo estranho, algo diferente numa copa de uma árvore. Ou seja, numa cortiça, um pedacinho de cortiça, que são tecidos vegetais, como está na figura ao lado aí. Então, observou que havia numerosos compartimentos vazios, certo? E esses compartimentos, ele deu o nome de célula, que no latim quer dizer célula, que significa cavidade, né? Na verdade, isso era cavidade. Vamos lá. Com o desenvolvimento dos microscópios, estudios mais aprofundados em outros materiais, percebeu-se que todos os seres vivos apresentavam células e estas eram muito mais complexas do que as estruturadas visualizadas por Hooke, né? Ou seja, os trabalhos do botânico Matthias Sheldon e do zoólogo Theodor Eschwang foram fundamentais para a construção da chamada teoria celular, que dizia que todos os seres vivos eram compostos por células, né? Então, assim, em 1667, Robert Hooke ele descobriu, foi o primeiro homem a conseguir observar um pedaço de cortiça, pedaço de madeira, de tecido de madeira, células mortas, pedaço de fragmentos mortos, a qual ele colocou o nome de célula. Isso ele observou com um microscópio bem antigão. Só que com o passar do tempo, alguns outros estudiosos, né, começaram a observar coisas diferentes, claro que o microscópio é diferente, então eles começaram a ver coisas mais interessantes. Então eles chamaram esta construção de conhecimento, de fundamentos que eles tiveram de teoria celular, né? E segundo a teoria celular, ela diz que todos os seres vivos eram compostos por células. Então hoje vem isso, né? Hoje vem a definição, porque um ser vivo e não um ser não vivo. O ser vivo é composto por células, o ser não vivo não tem célula. Então, segundo a teoria celular, todos os seres vivos são compostos por células, né? Então, nós temos aqui, a teoria celular afirma que as células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos e que elas se originam apenas de outra célula pré-existente, né? Então, assim, segundo a teoria celular, uma célula ela só se origina de uma célula já existente. Não se origina do nada, segundo aí a teoria celular, né? Eu acredito muito na questão da criação de Adão e Eva. Mas segundo a teoria celular, uma célula ela é construída, ela só existe se já tiver outra célula. Então, tem aqui 3 exemplos de célula: a célula vegetal, a célula animal e a célula bacteriana, certo? E a célula que nós vamos estar estudando hoje é a célula animal. Então, de acordo com a estrutura celular, os seres vivos se dividem em 2 grupos, né? Os seres vivos estão se dividindo em 2 grupos, segundo a estrutura celular: os seres procariontes e os seres eucariontes. Os seres procariontes quer dizer, é formado de 3 palavras: proto, que é primitivo, cário, núcleo, onto, ser. Então, núcleo do ser primitivo. Então, procariontes são os seres mais primitivos que já existiu, os seres mais antigos. Eucariontes, também formado de 3 palavras: eu, verdadeiro, cário, núcleo, ontos, ser. Então, núcleo de seres verdadeiros, que são os seres mais recentes, que são os seres que nós vamos estudar logo na frente. A diferença entre células procarióticas e células eucarióticas. Nas células procarióticas, não tem membrana nuclear, ausência de organelas com membranas, que nós vamos estudar lá na frente o que é membrana nuclear. Nós vamos estudar o que são organelas com membrana. Não tem os seres procariontes, né?
A fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas. São as células mais antigas da Terra e todas as bactérias são constituídas por células procariontes. Então, as células procarióticas são as mais antigas da Terra, né? E já as células eucarióticas têm núcleo com membrana nuclear. Já na procariótica não tem. Eucariótica tem núcleo com membrana nuclear e nucleolo. Também nós vamos estudar na frente. Grande variedade de organela tem, que nós também vamos estudar sobre as organelas mais na frente. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos e a respiração celular ocorre nas mitocondrias, que nós também vamos estudar na frente. Então aí nós temos a diferença de células procarióticas e células eucarióticas. Lá são todas as células eucarióticas, na verdade, né? O que é célula eucariótica? O que são células eucarióticas? São todas as células cujos constituintes do núcleo encontra-se separado do resto da célula por uma membrana, que é a membrana nuclear, ou carioteca, certo? Então, só lembrando que a célula eucariótica é toda célula constituída do núcleo que se encontra separado do resto da célula por uma membrana. Pronto. As células eucarióticas dividem-se em células eucarióticas vegetais, células eucarióticas animais, certo? Quanto ao número de células, os seres vivos podem ser unicelulares. São seres vivos que possuem uma única célula. São os seres vivos mais simples do nosso planeta. Como principais exemplos, podemos citar as bactérias protozoárias. Então, unicelulares são os seres vivos que são formadas sua estrutura por apenas uma célula. Certo? O exemplo, ou seja, esses seres são os mais antigos da Terra, certo? Mais simples também. E exemplos são os protozoários, que eu tenho a imagem aí dos protozoários, e dos fungos, que eu tenho aqui a imagem dos fungos também, ou seja, bactérias também, né, são um exemplo. Fungos, bactérias, certo? Porque na verdade, essa imagem que você está vendo aí que tem nome de fungos, não é fungos, são as bactérias. Mas existem alguns fungos que também são unicelulares, tá certo? E seres pluricelulares? E os seres pluricelulares? São os seres constituídos por diversas células e que têm diferenciação entre elas, fazendo assim com que seja capaz de formar tecidos. Animais e plantas são exemplos de seres pluricelulares, ou seja, os seres unicelulares, uma célula. Os seres pluricelulares, mais de duas células. São formados por muitas células. No caso, os homens, ser humano, eu coloquei a questão aí dessas crianças representando o homem, o ser humano. Representei os animais aí, representando os animais, e esses demais aí representando as plantas. Então nós temos aí os três tipos de seres que são formados por células pluricelulares. A célula animal é uma unidade básica dos animais e dos humanos. A célula animal é uma célula do tipo eucarionte e, portanto, apresenta estrutura como núcleo e organelas. Certo? A célula animal, que é o que nós vamos estudar, essa que você está observando aí, uma célula animal é a unidade básica dos animais e dos homens, né? Então, essa célula aqui é a que está composta no ser humano, nos animais, tá certo? E ela é do tipo eucarionte. Eucarionte porque apresenta estruturas como núcleo e organelas, certo? Então, todos os seres eucarióticos, ele tem núcleo e tem organelas, tá certo? Então, nós temos basicamente uma célula, ela é formada por três partes. Uma célula é formada por três partes. Membrana plasmática, capa que envolve a célula, que nós vamos ver já já. Citoplasma, região que fica entre a membrana e o núcleo, nós vamos ver já já. E o núcleo, estrutura que controla as atividades celulares, né? Então vamos ver aqui membrana plasmática.
Membrana plasmática, né? Então, toda célula, seja procarionte ou eucarionte, apresenta uma membrana que a isola do meio exterior. A membrana plasmática. A membrana plasmática é tão fina, seja a espessura dela é entre 6 a 9 milímetros, né? Que os mais aperfeiçoados microscópios ópticos não conseguem torná-la visível. Ou seja, é tão pequena, né? Tão pequena, tão milímetro. É tão pequena que essa membrana plasmática que só mesmo um microscópio muito bem aperfeiçoado para conseguir ter uma visão dela, ver ela visível, né? Foi somente após o desenvolvimento da microscópia eletrônica que a membrana plasmática pode ser observada. Nas grandes ampliações obtidas pelo microscópio eletrônico, cortes transversais da membrana aparecem como uma linha mais clara entre duas mais escuras, delimitando o contorno de cada célula. Para você ver, né? A membrana plasmática é algo tão pequeno que antigamente o microscópio não conseguiu, os ópticos, eles não conseguiam tornar visível a membrana. Somente com o passar do tempo, quando surgiu o microscópio eletrônico, aí sim que a imagem começou a ser ampliada. Ele botava o microscópio eletrônico para ampliar a imagem, aí foi possível conseguir observar a membrana plasmática. Citoplasma. Nós temos aqui agora a imagem, né? Uma imagem aqui de uma célula, viu? Nós temos a setinha apontando o citoplasma, que é o citoplasma. Região mais volumosa, onde se encontra o núcleo e as organelas celulares, certo? Então dá para você observar o núcleo aí, certo? E onde a setazinha está indicando é o citoplasma, a região mais volumosa, onde se encontra o núcleo e as organelas celulares. Ele serve para proteger tanto o núcleo como as organelas celulares. Nós temos o núcleo celular, então o núcleo, certo? Nós temos a imagem aí também, certo? Núcleo é a estrutura esférica, onde se encontra o DNA, ou seja, o compartimento que abriga o material genético. Então, o núcleo, ele é esférico, como vocês estão vendo aí, certo? Aí dá para observar, tem a bola maior, onde a seta está apontando é o núcleo, e tem essa menorzinha que é o centro do núcleo, que é o nucleolo, certo? Então, é aí que fica todo o nosso material genético. É aí onde fica, quando alguém nasce parecido com o outro, o material genético fica aí lá no núcleo, tá certo? As organelas celulares, ok? As organelas são estruturas envolvidas por membrana que se encontram suspensas no citossol de células eucariontes. Então aí eu tenho agora uma imagem de uma célula animal, certo? É uma célula animal, onde nós vamos agora ver algumas organelas celulares, certo? As organelas são estruturas envolvidas por membrana que se encontra suspensa no citossol, tá certo? Então vamos lá. Então nós temos o ribossomo. O ribossomo, se você observa aí a seta, certo? Essas bolinhas aí rosazinhas, né? Onde está a seta da apontada, nós temos o ribossomo. É a estrutura responsável pela produção e síntese de proteína. É do ribossomos que é produzido a proteína do nosso corpo, certo? Nós nos alimentamos, quando nós comemos aquela comida rica em proteína, então é responsabilidade do ribossomo de produzir a proteína para alimentar o nosso corpo. Nós temos agora as mitocôndrias, certo? Observe aí uma imagem de uma mitocôndria, certo? Ela parece um sanduíche, né? Parece um sanduíche, uma linguiça cortada em pedaço, certo? É responsável pela respiração celular, processo na qual a célula, na presença de gás oxigênio, transforma as moléculas de glicose obtida por meio de alimentação, liberando energia. Pronto, se a mitocôndria ela não estiver funcionando, nós não sobrevivemos, certo? Porque aí é onde é a produção de energia. É aí onde é que ocorre a transformação das moléculas de glicose para transformar
em energia, certo? Se a mitocôndria não estiver funcionando, então nós não vamos ter energia para o nosso corpo. Então, infelizmente, nós não vamos ter força para caminhar, nós não vamos ter força para sobreviver. Então, é muito importante que essa organela ela esteja sempre boa, né? Porque ela é responsável para produzir e liberar a energia do nosso corpo. Nós temos outro tipo aqui de organelas, que é o retículo endoplasmático rugoso, é responsável pelo transporte de proteínas e síntese de moléculas orgânicas também. Ó, os retículos endoplasmático rugoso também ele é responsável, certo? Ele é responsável também pelo transporte das proteínas, ou seja, ele que faz o transporte, certo? Ou seja, chega onde é fabricada a proteína, nós comemos o alimento, ali é retirada a proteína, então o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a responsabilidade de levar as proteínas para o nosso corpo. Ele é responsável, ele é o transporte de levar as proteínas para o nosso corpo, para toda a parte do nosso corpo. Nós temos aqui o retículo endoplasmático liso, nós temos o rugoso e temos o liso. O rugoso é o transporte das proteínas. Já o liso, ele é responsável pelo transporte dos lipídios, das gorduras, certo? Então há uma diferença aí. O retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável pelo transporte das proteínas, certo? Já o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pelo transporte dos lipídios, que são gordura. Se você observar, está vendo aí na seta uma imagem da célula, da organela, e está indicando onde é que está aí a organela chamada retículo endoplasmático liso. Nós temos aqui o lissossomo, nós temos o ribossomo, aqui é o lissossomo, certo? O lissossomo, observe aí na imagem, certo? Nós temos uma célula aí, essa baciazinha, parece uma baciazinha aí, né? Essa rosazinha aí, é o lissossomo, certo? Ela é responsável pela digestão intracelular, ou seja, toda a digestão da célula, certo? Todo o processo de digestão, de alimentação da célula, o processo que acontece dentro da célula, o responsável pela essa estrutura é o lissossomo, viu? Nós temos o complexo de Golgi, ou então o complexo Golgense, né? Tá aqui a imagem de um complexo de Golgi aí. Ou seja, qual é a responsabilidade do complexo de Golgi? Armazena, modifica e libera as substâncias, exporta proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e, além disso, origina os lissossomos. Então, a grande responsabilidade do complexo de Golgi, que é essa figura aí, que é uma das organelas, ela libera as substâncias, né? Ou seja, ela exporta, ela transporta de um canto para o outro as proteínas sintetizadas. Ou seja, ela armazena aqui a proteína, guarda aqui a proteína, depois vai só exportando para demais cantos das células. Tá? E também é através dela que se origina o lissossomo que nós vimos anteriormente. Nós temos aqui os centríolos, né, que tá aqui a imagem do centríolo, parece assim uns canos, né? Certo? A estrutura dele é a estrutura celular que auxilia na divisão celular, ou seja, na mitose e na miose. Então, o centríolo é ela auxilia, né? Auxilia na divisão celular, que é mitose e miose, que é um assunto que nós vamos estar estudando depois, mitose e miose, tá certo? Nós temos o peroxissomos, certo? A estrutura arredondada, responsável pelo armazenamento de enzimas. Nosso corpo tem enzimas, certo? E é fundamental que tenha enzimas no nosso corpo para ajudar na transformação dos alimentos, para ajudar o nosso corpo de um modo geral. Certo? Então ele é responsável, o peroxissomos, é responsável pelo armazenamento das enzimas, tá certo? E aqui nós temos uma célula, certo? Uma célula animal, onde está a identificação de todas
as organelas, o aparelho de Golgi, o lissossomo, o ribossomo, a membrana plasmática, o citoplasma, o retículo endoplasmático rugoso, o peroxissomo, o núcleo, o retículo endoplasmático liso, o mitocôndria e o centríolo. Então, nós temos a localização de todas as organelas que nós vimos, ou seja, todas essas organelas são importantes para o funcionamento da célula e toda célula é importante para o nosso funcionamento, para o funcionamento do corpo humano. Se porventura alguma dessas organelas tiver prejudicada ou tiver sem funcionar, se tiver inutilizável, se não tiver vamos dizer, morta, a célula não vai funcionar. A célula vai estar com defeito, se a célula vai estar com defeito, então o nosso corpo também não vai estar bem, certo? Então, é muito importante que todas essas organelas elas estejam funcionando em perfeita condição. Pronto, agora é a hora da nossa atividade, né? Então, nós vamos aqui, primeiro pergunta, o que é citologia? Você vai lá nos slides, lá está dizendo que é citologia, uma palavrazinha que é dividida em duas palavras. A segunda questão, quem começou a estudar as células e em que ano? Também lá nos slides eu falei, viu? Terceiro, o que são células? Você também vai ver lá o que é células. Quarto, o que são seres unicelulares e pluricelulares? Também vai estar lá. Quinta, dê exemplo de seres unicelulares e pluricelulares. Também vai estar lá os exemplos. Sexta, o que é uma célula animal? Também. Sétima, o que são organelas e quais as principais organelas de uma célula? Também você vai dizer. E a oitava questão, preste atenção aqui bastante nessa oitava questão, grave um áudio citando as características de cada organela. Nós não falamos sobre cada organela? Então você vai na primeira organela lá. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar o complexo de Golgi. É uma organela, certo? Aí você vai lá e lê o que é o complexo de Golgi, só que é em áudio, certo? A oitava questão você vai fazer em áudio. Você vai gravar o áudio e vai mandar para mim, certo? Outro exemplo, o ribossomo. Você vai lá onde está falando sobre ribossomo, vai gravar o que é o ribossomo. Você pode gravar tudo no mesmo áudio e mandar para mim, certo? Lembrando que essa atividade tem que ser copiada no seu caderno, tá certo? Copia no seu caderno, responde e manda no meu privado, tá bom, meus queridos? Mais que Deus possa abençoar cada um de vocês. Lembrando que a atividade tem que ser entregue até 4 horas da tarde, tá certo? E não deixe de fazer, certo? Se for necessário, assista o vídeo 1, 2, 3, 4 vezes, às vezes que for necessário, tá bom? Tchau, um abraço, professor Bravo Valdeon. Breve nós estamos de volta. Pronto, meus queridos alunos, estou aqui um pouco estalecido, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Já deu certo, né? Acredito que se você está me ouvindo, está me vendo eu falo aqui, é porque você já assistiu esse vídeo, né? Então, quero pedir a compreensão de cada um de vocês. Olhe os slides novamente, se for preciso, leia 2, 3 vezes para que você venha fazer a atividade, certo? Não deixe de fazer a atividade escrita, é uma preparação para a nossa próxima prova, para a nossa segunda nota bimestral. Então, vocês são alunos inteligentes, vocês são alunos capacitados. Eu acredito que vocês vão fazer, todos vão fazer a atividade. Lembrando que você vai ter que copiar a atividade no seu caderno, certo? Responder e mandar para o privado, para o meu privado, certo? Até 4 horas da tarde, tá bom, meu querido? Então, aguardo, conto com a participação de todos. Lembrando que hoje o dia eu vou estar todinho reservado para vocês. Qualquer dúvida, ligue para mim, mande um áudio. Se porventura eu não visualizar na hora, porque eu estou atendendo a outra pessoa, mas eu estou aqui para ajudar. O mais que Deus possa abençoar. Lembrando, ao sair, use máscara, álcool em gel, evite aglomerações, tá certo? Faça a sua parte para que tudo venha acontecer segundo a vontade de Deus. Então, que todos tenham um bom final de semana, um sábado abençoado, um domingo abençoado e uma semana que vem cheia de paz. Tchau, um abraço do professor Valdeon e até breve quando nós voltarmos às aulas presenciais.